Vamos começar mais uma aula, tá? Hoje nós iremos falar da terceira parte do tópico de modelagem molecular, sobre homologia comparativa, né? Mais especificamente, nós vamos hoje abordar um pouco mais os alvos moleculares. Então, nós vimos na aula passada, né? Principalmente a questão da dinâmica molecular, ou seja, que antes da gente promover a interação, a simulação do fármaco com o alvo terapêutico, nós precisamos preparar essas moléculas. E o preparo dessas moléculas, você precisa o quê? Você precisa encontrar a conformação que seja mais adequada para esse encaixe. Né? E muitas vezes nesses programas de dinâmica molecular nós buscamos o quê? Nós buscamos conformações mais estáveis, de menor energia, mas a gente já viu que não necessariamente a conformação de menor energia vai ser a conformação ativa. A mesma coisa nós temos que pensar agora no alvo molecular. E aí nós vamos ver que, idealmente, né, é muito importante, é muito bom se você consegue obter a estrutura cristalográfica da sua proteína, né, que basicamente os alvos são proteínas. Então, quando isso é possível, né, a estrutura cristalográfica ela vai dar aí uma maior, um modelo mais próximo possível do que seria aquela proteína no meio biológico, né, mais fidedigno. No entanto, muitas vezes não é possível obter a estrutura tridimensional da proteína, né? Os experimentos de cristalografia de raio-x são extremamente caros, acho que aqui no Brasil ele só tem um local que realiza, né? Então tem um custo muito alto, ou às vezes, né, nem só a questão do acesso, né, ao equipamento, mas também a dificuldade de você ter a estrutura cristalina, né, dessa proteína. Sabe que a proteína é uma macromolécula bastante sensível, né, bastante crítica para você conseguir cristalizá-la. Então existem técnicas de cristalização e às vezes, né, nem toda proteína ela cristaliza bem, porque você precisa obter um cristal para poder obter o que? Essa estrutura tridimensional. Então muitas vezes, né, na impossibilidade, né, você tem um alvo, você sequenciou uma proteína, mas você não sabe qual é a estrutura tridimensional dela. E você não tem como fazer a cristalografia de raio-x, seja porque você não consegue precipitar a sua proteína ou por você não ter acesso. Isso não impede de você criar um modelo molecular, um modelo virtual. E a gente vai falar isso na aula de hoje, né, focando principalmente nos alvos moleculares. E aí, obviamente, a bioinformática, né, ela é parceira nessa área. Então, quando você, né, tem essas proteínas, a gente sabe que basicamente as proteínas são os alvos moleculares, né, que a gente utiliza, né, seja em patógenos, seja moléculas endógenas, ou seja, a gente planeja moléculas que possam interagir com esse alvo, seja um receptor, seja uma enzima, uma proteína, enfim, os mais diversos tipos de alvos. E aí, né, um bom fármaco, obviamente, ele vai ter uma alta afinidade com essa proteína, com essa macromolécula. Então a gente precisa verificar, né, inicialmente nessa triagem, se há ou não um potencial, né, de afinidade da molécula pelo alvo que a gente tem interesse. Então, nesse processo de descoberta, né, a bioinformática tem sido uma ferramenta muito útil, muito importante para a gente, né, obter essas sequências genômicas, né, e fazer identificação, extração e comparar essas sequências, né, e ter essas sequências de aminoácidos. E aí a homologia comparativa, ela auxilia nesse processo, ou seja, muitas vezes, né, a estrutura de um bioreceptor, né, obviamente vai permitir com que a gente procure essa complementariedade estérica, hidrofóbica, eletrostática, para que o fármaco possa interagir. Então, é muito importante a gente ter essas estruturas e, como eu falei com vocês, nem sempre é possível a gente obter as estruturas, né, a cristalografia de raio-x do nosso alvo. Né? Então, mesmo a gente tendo aí um número muito alto de proteínas sendo depositadas no PDB, no Proteína Data Bank, que a gente já conhece bastante esse servidor, existem ainda muitas estruturas que ainda não foram elucidadas e que são alvos terapêuticos atraentes. Então, por isso que é bastante importante, né, essa abordagem da homologia comparativa. Então, como é que a gente obtém uma né, estrutura tridimensional de uma proteína? Cristalografia de raio-x, como eu falei com vocês, é a principal técnica, né? Também a ressonância magnética nuclear, é possível também obter com menos frequência. A
criomicroscopia eletrônica, também uma técnica que vem crescendo recentemente, e a modelagem molecular por homologia comparativa, né? É uma boa alternativa para subter essas estruturas. Então a gente quer saber justamente como é que o nosso fármaco interage com o alvo molecular, com o receptor. Então essa é a grande questão da gente obter essas estruturas. Bem, então na cristalografia, né, de raio-x, né, as conformações tridimensionais do ligante do sítio-alvo pode ser determinada por essa técnica, que é, né, bastante importante você também saber onde o fármaco vai se ligar, porque a proteína é gigante, ela é enorme, tá? Então, a partir, ou você vai simular isso computacionalmente, então através de cálculos de mecânica quântica ou mecânica molecular, né, eles podem chegar num modelo muito próximo do real. E aí, obviamente, né, a cristalografia de difração de raio-x é a principal técnica experimental. Tem um vídeo que eu coloquei para vocês mostrando como é a técnica, né, toda a dificuldade, né, de se realizar esse experimento. E aí você vai ter uma imagem, né, um raio-x da sua proteína. Mas na impossibilidade, né, de obtenção da sua proteína pela cristalografia, você tem como fazer isso através de modelos virtuais. E esses modelos virtuais a gente vai encontrar o quê? Proteínas homólogas dentro por exemplo, depositada no PDB. Então você vai utilizar moldes, você vai buscar proteínas que tenham uma sequência de aminoácidos mais próxima possível da sua proteína e tentar, né, através desses modelos, gerar uma proteína, né, simular uma proteína. E aí a gente vai entender isso como essa modelagem por homologia comparativa. Tá? Então, mas, Angélica, mas claro que eu não vou encontrar uma proteína 100% igual à minha no PDB, né? Então, você vai ter pontos ali que não vai corresponder, que você vai tendo modificações. Será que meu modelo ele não vai ficar comprometido quando a gente tentar fazer esse molde? Bem, uma das coisas que faz com que a homologia comparativa seja viável é que normalmente, né, com as mutações, né, você tem proteínas de ancestrais comuns, né, famílias de proteínas. E com o processo de mutação, né, essa mutação, que é essa mudança dessa posição de um aminoácido na cadeia, acontece mais mudanças, só que essas mudanças de mutação alteram de maneira muito pequena a estrutura tridimensional. Porque o que a gente quer saber? A gente quer propor uma estrutura tridimensional. Então, às vezes, a mudança de alguns aminoácidos na sequência do polipeptídeo não necessariamente vai alterar a estrutura tridimensional. Então, baseado nesse processo evolutivo, nessa similaridade, é possível, sim, modelar, né, criar um modelo a partir, né, de proteínas que têm uma sequência parecida, né? Então, isso ajuda bastante a nossa vida, né? Então, as proteínas, né, que evoluem a partir do mesmo ancestral são conhecidas como proteínas homólogas, né? E como eu falei com vocês, essa questão da similaridade sequencial, ela pode acontecer nessas mutações, mas normalmente as proteínas que têm o mesmo ancestral, elas vão preservar a estrutura. Então, a estrutura normalmente era preservada, porque às vezes ela vai trocar um aminoácido que tenham funções parecidas, e isso não vai abalar a estrutura, não vai modificar de maneira significativa a estrutura tridimensional. O que nós buscamos é o quê? O que nós buscamos na modelagem é a estrutura tridimensional da proteína, para que a gente possa depois fazer o docking molecular. Então, essa estratégia, né, baseia nesse conhecimento de que a proteína conserva, né, mais a estrutura do que a sequência de aminoácidos no processo evolutivo. E aí você pode obter bons modelos proteicos através, né, utilizando essa modelagem molecular por homologia. E aí a gente vai, né, mostrar aqui que existem alguns servidores que a gente pode fazer isso online mesmo. Então você vai ter sua sequência de aminoácidos, então esse é o primeiro passo. Tenho minha sequência de aminoácidos, beleza, eu tenho ali a sequência primária. E aí eu vou buscar o quê? Buscar proteínas homólogas, proteínas que têm uma sequência mais próximas possíveis da minha sequência. E aí vai acontecer o quê? O alinhamento, né, dessa sequência, ou seja, o alinhamento da minha sequência de aminoácidos que eu quero modelar com as que são parecidas. E aí, a partir disso, vai se construir um modelo tridimensional e vai otimizar esse modelo. E aí você tem as etapas de validação, que a gente vai falar
bastante. Então, basicamente é o quê? O PDB, né, onde a gente vai buscar os moldes, onde você, né, tá ali depositado todas as proteínas que tem, né, sua estrutura tridimensional determinada, elas são depositadas no PDB, tá? E aí você vai ter o quê? Ó? Eu tenho aqui a sequência da proteína-alvo, então eu só tenho a sequência de aminoácidos, não tenho mais nada. Então você vai buscar, né, essa sequência de proteínas homólogas, né, 3D resolvida, principalmente no PDB, aí você vai ter, né, alguns programas que vai fazer esse alinhamento, então você tem proteína molde 1, molde 2, molde 3, então ele vai pegar, por exemplo, 3 proteínas mais próximas possíveis da minha sequência, e aí você vai ter um alinhamento. Você vai ter o alinhamento dos aminoácidos da proteína que eu estou querendo determinar a estrutura, e aí um molde 1, 2 ou 3, tá? E aí, a partir disso, você vai ter softwares para construir esse modelo, né, a partir desses 3, e aí você tem o modelo otimizado. Então, quem pode fazer isso, né, a gente vai ver aqui no Swiss Model, mas tem outros programas, o Modeler, que também faz. Então, às vezes eu brinco, né, o seguinte, vamos supor, eu preciso costurar um vestido para uma pessoa, né? Só que ela não mora na minha cidade. A costureira mora aqui e ela não tem como vir aqui para eu tirar as medidas, né? Mas a família dela mora aqui. Então eu tenho, por exemplo, 2 irmãs e uma prima, né? Então é como se eu utilizasse, né, as 2 irmãs e a prima tem o mesmo ancestral, né? Só que claro que com o tempo modifica as mutações, claro, de um indivíduo para o outro. Então é como se eu tentasse costurar, a costureira ia fazer esse vestido, utilizando como modelo as 3, né, esses 3 indivíduos, 2 irmãs e uma prima. Né? Então vai tirar as medidas, então é como se ela fizesse uma média das medidas. Bem, se elas são irmãs, elas provavelmente vão ter um corpo com esse formato, um quadril mais largo, um quadril mais estreito, cintura mais larga, cintura mais estreito, busto maior ou menor, com essa altura. Então é basicamente isso, né, o que é feito. Então a pessoa vai costurar o vestido baseado nessas 3, né, proteínas da mesma família, mas claro que elas são diferentes, mas mantém alguma coisa da estrutura. Então é basicamente isso. Aí qual é o desafio? O desafio é procurar, você encontrar boas proteínas moldes. Então, é pegar, no caso, selecionar irmãs, né? Será que essas irmãs são parecidas com a pessoa que eu quero costurar o vestido ou são muito diferentes? Né? Tá com um corpo muito diferente, isso vai dar errado. Então, isso que a gente avalia nos modelos, né? Então, eu vou lá pegar uma sequência que só tem 10% de similaridade, está muito baixo, né? Claro que meu modelo vai ficar ruim. Então, a gente procura o quê? Quanto maior esse percentual de similaridade da sequência, mais chances eu tenho de ter uma proteína, né, mais próxima possível da realidade. Então, se eu tiver uma irmã gêmea, eu estou super bem, né? Se eu tiver, por exemplo, uma irmã gêmea, eu provavelmente vou ser muito bem sucedido. Mas se eu tiver uma irmã muito diferente, por exemplo, se eu tiver uma irmã que é só por parte de pai ou por parte de mãe, ela já vai ser um pouco mais diferente do que se fosse uma irmã por parte de pai e parte de mãe. Essa prima distante, então, né, o quanto que às vezes, né, acontece na família, às vezes a gente é mais parecido com o primo do que com o próprio irmão. Então, essas coisas a gente sabe que pode acontecer, a mesma coisa com as proteínas. Então, a gente pegou por amostragem, né, aí você tem uma irmã gêmea, né, que é o que a gente busca, a irmã mais próxima possível da minha proteína que eu quero resolver. Então, se eu tiver uma irmã gêmea que manteve mais ou menos o mesmo corpo durante, né, esse processo, quando a pessoa chegar aqui para experimentar o vestido, que é aí onde a gente vai fazer a validação do modelo, ou seja, eu terminei o vestido, as 3, né, pessoas experimentaram mais ou menos uma média ali das medidas, fazer uma média da cintura, uma média do quadril, uma média do busto, e está aqui o vestido, né? Então você vai olhar, e aí quando a pessoa vem para o dia da festa, né, para o dia de utilizar o vestido, aí é a validação do modelo. E aí você vai ver se seu modelo ficou bom ou não. A pessoa vai vestir e vai verificar se a costureira, né, se ela utilizou bons moldes para poder costurar aquele vestido, né? Então, basicamente, a homologia é mais ou menos assim, essa analogia que eu quero trazer para vocês, essa linha de raciocínio. Então, você vai precisar o quê?
alinhar, né? Vamos colocar aqui as duas irmãs e a prima. Vamos ver, aqui tem quadril assim, assado, não, ela deve ter um corpo entre essas três. E aí, né, para vocês terem uma analogia, entender um pouco como é essa modelagem. E aí, claro, essa faixa, né, quanto maior o número de aminoácidos, menos exigência de similaridade da sequência. Né? Então, por exemplo, se eu tiver uma proteína pequenininha, ali com 20 aminoácidos, um desvio ali, né, de muito grande de aminoácidos vai me dar um molde muito ruim. Então, aqui, esse gráfico ele mostra mais ou menos o percentual de similaridade das sequências versus o número de aminoácidos. Então, quanto maior a sequência, eu posso ser mais tolerante com a menor similaridade para eu obter uma boa proteína molde. Então, exemplo, se eu tenho aqui uma sequência de aminoácidos maior que 100 aminoácidos, eu posso até tolerar aqui uns 30% de similaridade que eu vou obter um bom molde. Agora, se minha proteína for muito pequenininha, se for uma proteína aqui de 20, 30 aminoácidos, eu preciso de uma identidade sequencial mais alta, acima de 50%. Tá? Então, quanto menor a cadeia, eu vou ter que ser mais exigente no percentual de similaridade. E aí você vai ter, né, a construção, né, dos modelos, né, após o alinhamento do molde, e aí o software vai fazer esses cálculos de restrição, de distância, de ângulo, que a gente já viu um pouquinho lá na dinâmica molecular. Então, aqui mostrando, né, um exemplo de modelo virtual, né, gerado pelo Modeler, né, que é um software, né, que ele vai aqui, e aqui as diversas representações da mesma proteína. Então, basicamente, a etapa do início, né, você tem sua sequência de aminoácidos, e aí você vai buscar os moldes. Então, você tem aqui sua sequência, achou aqui 3 proteínas mais próximas. E aí você vai fazer o quê? O alinhamento, né? Aí tem programas que faz esse alinhamento, é muito no campo da bioinformática, né? Quem quiser se aprofundar, eu posso passar para vocês alguns canais do YouTube que vai falar, né, desses programas de alinhamento, que é muito que o Bioinformata faz. E aí, uma vez que tem esse alinhamento, vai construir o modelo, né? Vai avaliar esse modelo, e aí o modelo estando ok, ou seja, a pessoa vestiu, ficou bom, aí você pode usar a sua proteína modelada, você preparou, né, essa proteína, para depois você fazer o seu doc, ou você fazer qualquer estudo que você quer da questão da estrutura em si. E aí, como eu disse para vocês, né, o PDB é onde a gente vai buscar, né, isso daqui. Então, eu peguei aqui só para a gente ter uma ideia, né, porque eu não tenho aqui para vocês uma sequência de proteína que eu não sei a estrutura. Então, só para fins didáticos, né, se a gente entrar no PDB, eu peguei aleatoriamente essa proteína aqui, e aí você vai aqui e vai buscar o formato FASTA simples, tá? Então, quando você clica aqui, ele vai dar aquela sequência, esse formato FASTA, que é o que a gente precisa para fazer o alinhamento. E aí, tá vendo? Ele vai dar esse código aqui, tá? Que é do aminoácido, né? A sequência de aminoácidos. E aí você vai copiar essa sequência. E aí, você vai pegar a sequência que você quer procurar a proteína para homologar. Eu peguei do PDB porque eu não tenho nenhum exemplo aqui para mostrar para vocês, que eu não trabalho com essa área. Mas você vai pegar a sua sequência e vai entrar aqui, ó, no Swiss Model. Tá? Vai entrar nessa página e aí você vai, no nosso caso, Start Modeling. A gente vai agora modelar, né? Vai clicar e aí vai aparecer aqui essa janela e aqui você vai colar a sua sequência em formato FASTA. Então, aqui você colou a sequência, tá? E aí você pode procurar por modelo, né? Search for templates, ou Build Model, ou você pode mandar construir diretamente o modelo. A gente vai, né, no Build Model, que eu estou mostrando para vocês por finalidade didática mesmo. E aqui você vai, né? Uma vez colou a sequência FASTA, clica aqui em Build Model, para ele construir o modelo. E aí ele vai ficar lá rodando e vai te dar aqui alguns modelos. Ele vai buscar, né, no Swiss Model. E aí você vai avaliar, né, ele que buscou, né, me sugeriu 4 modelos, né, viáveis. E aí ele me deu esse aqui, que é o monômero. Aqui a cobertura, né, que é importante, esse coverage é importante. Né, ele cobriu, né, a maior parte da sequência, às vezes você pega uma sequência mais curta. Então, vamos supor, a minha proteína tem 100 aminoácidos, e eu achei um modelo que tem 70, que tem 80. Né? Então, às vezes, aqui você vai ver o que? A cobertura, né? Esse aqui cobre bem, ficou só um pedacinho descoberto.
Só que olha só, a identidade 9% está muito baixo, né? Então a gente não vai usar esse modelo 4. O 3 também tem uma cobertura boa, né? E aí já está um pouquinho melhor, mesmo assim não está legal, tá vendo? Ele só tem aqui 18% de similaridade. Aí vamos para os próximos. Aí a gente falou aqui o modelo 3, né? O modelo 2, que me dá aqui 14%, né, de similaridade, né? A cobertura é razoável. E aqui o modelo 1. Né? Esse modelo 1, por que ele deu? Ah, gente, deu 100%. Isso aqui você não vai encontrar. Sabe por que deu 100%? Porque eu já peguei alguma coisa do PDB. Tá? Mas normalmente aqui, se você achar, por exemplo, valor acima de 30%, 35%, né? Mas esse 100% só apareceu, gente, pra vocês entenderem aqui, porque eu já peguei uma proteína que tem uma estrutura. Então ele com ele mesmo, ele deu o modelo da própria proteína, porque é uma proteína que já está lá, né, depositada. Porque eu coloquei o formato fácil de uma proteína que já existe, que já tem os dados. Aí, claro, ele vai te dar aqui, né, vai ranquear, e aí ele vai me dar o quê? Esse modelo 1. Né? Então, vou utilizar esse modelo 1, né? E aí você vai o quê? Você vai baixar aqui, né, o PDB, vai baixar o formato PDB e vai visualizar em um dos programas. Aqui, tá vendo? Aqui embaixo ele mostra o alinhamento, né? Tá vendo? Ele mostrando aqui o alinhamento. E aqui você tem, né? Você vai baixar esse arquivo e vai abrir num dos programas que a gente pode ver, né? Proteína, né? No Quimera, no PyMol, né, no Discovery, né, no Littleview, enfim. Então aqui no Littleview, que é o que eu gosto, eu abri ele aqui, ó, a proteína aqui, tá vendo? Aí você pode vir também no Quimera, aqui, que é só a questão da representação. Você pode abrir no Discovery, né? Então, ou abrir no PyMol, né? São basicamente esses programas que a gente pode utilizar para a visualização da sua proteína. Então você aqui tem um molde, tá? Outra coisa também interessante é que, porque claro, a gente tem ali os modelos, mas e essa proteína, será que as ligações, será que ela está realmente na conformação, com a questão do pigmento estérico, está totalmente ajustada? Então, às vezes, a gente, né, precisa realizar uma dinâmica molecular também das macromoléculas, principalmente quando a gente modela. E aí existem alguns programas, e um programa criado por brasileiros, que eu vou mostrar essa reportagem aqui, é o PACMOL. Então, o PACMOL é um software livre que foi desenvolvido por pesquisadores brasileiros e muita gente utiliza. Né? A gente não vai trabalhar especificamente com ele, né, porque eu ainda não domino, e aí também tem muita questão de usar o Linux, usar terminal, né, por enquanto, os tutoriais que eu vi, não é algo tão fácil para a gente trabalhar na graduação, mas claro que quem tiver interesse, né, eu vou mostrar aqui um videozinho dessa reportagem do PACMOL. Vamos lá. Aqui. Que é bem interessante, né? O produto brasileiro está sendo muito utilizado o PACMOL. Né? Que aqui tem esse site aqui. Deixa eu tentar maximizar. Estamos em Campinas, dentro do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp. É aqui que trabalha o professor José Mário Martins, pesquisador do CEPID-SEMEAI. O filho dele, Leandro, é professor do Instituto de Química, também da Unicamp. E este aqui é o Ernesto Birgin, do Instituto de Matemática e Estatística da USP em São Paulo. Juntos, os três desenvolveram um programa revolucionário na área da simulação de dinâmicas moleculares, o PACMOL. Então a gente está muito acostumado a ouvir que a gente é capaz de, sabendo a posição dos planetas, as posições dos planetas nesse instante do tempo e sabendo como os planetas interagem entre si, através da força gravitacional, a gente sabe que é possível, com essas duas informações, posições e interações, prever a trajetória dos planetas ao longo do tempo. Então, o que a gente faz numa simulação dinâmica molecular é exatamente a mesma coisa. E a função do PACMOL é essa, criar as posições iniciais que vão servir, uma vez conhecendo como as moléculas interagem, são usadas para prever a evolução temporal das moléculas ao longo do tempo. Para criar o programa, os pesquisadores uniram problemas físico-químicos que envolvem as moléculas em si e de empacotamento e otimização, para estudar a variação do posicionamento das moléculas da melhor forma possível. E é aí que a matemática entra. Você empacota quando faz as malas para uma viagem, porque você coloca objetos dentro de uma mala de maneira que eles caibam.
Você empacota quando faz a carga de um caminhão, porque você coloca a carga dentro do caminhão de maneira que os objetos caibam lá. Se você empacota mal, os objetos não vão caber. A gente faz otimização o tempo todo, né? Quer dizer, nós fazemos otimização na vida diária. Antes do PACMOL, as simulações de dinâmica molecular eram muito mais complicadas e levavam mais tempo. Agora, os pesquisadores do mundo inteiro podem usar o programa para fazer essas simulações de uma forma mais fácil. E o melhor, é de graça. Basicamente, isso aqui, a resolução desse problema de empacotamento, é o que serve para dar início a uma dinâmica, a uma simulação de dinâmica molecular. E antes da existência do PACMOL, isso era feito manualmente. Então, acho que o físico-químico ficava na frente do computador colocando as moléculas, basicamente uma por uma, satisfazendo umas certas restrições que permitissem que a simulação pudesse ser feita, que as equações estivessem bem definidas. E isso levava muito tempo. Então, o PACMOL meio que automatizou uma tarefa manual. O PACMOL pode ser baixado no site do programa e é distribuído na forma de software livre, o que aumenta a visibilidade do produto. O PACMOL tem sido baixado por gente de muitos países, né? Eu acho que mais de 100 países, pelo menos. Os principais são os principais países da comunidade científica, né? O maior número de downloads é dos Estados Unidos, depois da China, do Brasil. Além do CMEI, o CEPID CCES também faz parte do projeto. Para os pesquisadores, essa interação é vantajosa para todas as partes. Neste caso, a interação foi a melhor possível, né? Ou seja, as duas partes ficamos bastante por dentro do que outro fazia, ou seja, nós ficamos, os matemáticos ficamos muito mais entendendo qual era o problema físico-químico que estava por trás, e por outro lado o químico, o Leandro, né, ficou bastante bem por dentro do que significam as técnicas de otimização que se usam para isso. Essas colaborações que a gente tem com a matemática são colaborações que são importantes porque correlacionam o nosso trabalho, que é um trabalho de bioquímica computacional, com a parte de otimização de matemática que está relacionada com o CEPID do CMI. Bem, então a gente, né, viu aqui esse programa, né, o PACMOL. Basicamente, né, a gente, né, ele trata principalmente porque a gente tem que lembrar que a nossa macromolécula, ela não está no vácuo, né, ela está envolvida de solvente. E aí, obviamente, quando você tem solvente, né, as proteínas elas vão tender a ter um arranjo diferenciado. Né? Então, quando você faz ali o procedimento de cristalografia de raio-x, né, ela está precipitada, ela não está envolvida com solvente. Mas quando você está, por exemplo, in vivo, a gente sabe que ela está rodeada de água, e aí você vai ter o pH do meio. Isso tudo pode interferir, sim, no arranjo do nosso alvo molecular. Então, esse programa aqui, né, do PACMOL, a gente tem uma parceria aí com o pessoal da matemática, né? A gente viu na aula passada que são muitas equações muito complexas, mas, graças a Deus, a gente tem essa interdisciplinaridade, né, pessoas que estão preparadas para criar esses softwares, para a gente poder usufruir. Aí aqui a gente tem uma animaçãozinha, né, da dinâmica molecular que eu queria mostrar para vocês, só baixar o volume. Então, o que seria a dinâmica molecular de uma macromolécula? Né? Eu gosto dessa animação. Bem, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, né, a gente falando hoje mais especificamente focando nos alvos moleculares, tem um servidor, né, chamado de CIA, onde você busca alvos moleculares para, por exemplo, substâncias, moléculas que você tenha interesse em saber para que serve. Então, para a gente da área de produtos naturais é muito interessante esse servidor, porque, por exemplo, eu isolo algumas substâncias da minha planta, só que eu não tenho condições de fazer todos os ensaios biológicos possíveis e imagináveis, né? E aí, muitas vezes, e às vezes não tem na literatura
o ensaio biológico daquela substância nova, substância que tem pouco estudo de atividade biológica. Então, baseado na estrutura da minha substância, existe, né, esse servidor onde você pega o SMILE, né, da sua molécula, né, você entra no site, coloca o SMILE e ele vai buscar possíveis alvos terapêuticos para a sua molécula, né? Então, tudo naquilo que vocês já viram lá da inteligência artificial, né? Ele já tem padrões de fragmentos de moléculas ali em bancos de dados que vão comparar a sua molécula com diversas moléculas que já foram testadas para os mais diversos alvos possíveis, que já foram docados, por exemplo. E aí, ele já te dá, por exemplo, ele vai ranquear, por exemplo, olha, sua molécula, ela tem chances, ela tem similaridade com substâncias que foram ativas nesse alvo. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente tinha feito com alguns compostos da LipiA-alvo. Então, o que eu fiz? Né, uma parceria com outros colegas da modelagem. Eu selecionei 16 compostos mais comuns na minha planta, né, compostos que são óleos essenciais e compostos que são extrato. Né, passei para essa colega e ela entrou nesse servidor, né, ela colocou o SMILE de cada molécula e ela foi buscar alvos para eu tentar entender. Vamos supor que a maioria das minhas moléculas interage com o mesmo alvo, então provavelmente a minha planta, como eu trabalho com planta, né, ela seria muito útil para uma determinada doença, ou seria interessante eu realizar um ensaio biológico para uma quantidade farmacológica atribuída àquele alvo. Então, esse servidor, né, baseado na estrutura do composto, ele vai procurar possíveis alvos terapêuticos e vai fazer uma comparação. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu peguei um dos compostos, que era o ateosídeo, que é o meu principal marcador. Aqui tem o SMILE dele, e aí é só você copiar o SMILE da molécula e clicar aqui, ó, tá vendo? Paste SMILES, ou try and below. Então, você vai colar aqui, é muito simples. E aí eu copiei, né, o meu SMILE, colei aqui, e aí ele foi, né, ele vai ficar aqui fazendo a busca, você vai aguardar ele finalizar essa busca. E aí, a depender dos alvos que ele aparece, eu posso propor fazer um docking. Né? Então, ao invés de fazer docking em 500 alvos, eu vou lá saber, meu Deus, onde é que minha molécula vai atuar. Então, você já direciona. Então, vamos supor que ele ranqueou lá 5 alvos, eu faço o docking desses 5 alvos. E aí, o que der maior afinidade, eu vou buscar alguém que faça ensaio biológico, né, um ensaio in vitro relacionado àquele ensaio que eu fiz uma triagem virtual. Então, aqui, quando eu coloquei o ateosídeo, eu tive curiosidade, deixa eu colocar o ateosídeo. E aí ele me deu esse resultado, né, que ela depois tinha me passado. Olha aqui o tanto de alvo. Então, ele vai ranquear, né, esse p-value, ele vai, né, então aqui ele deu esses alvos, né, aqui, proteína quinase, então você clicando, ele vai abrir um arquivo mostrando, né, o alvo, mostrando os dockings que já foram feitos nele. Então eu acabei clicando nesse primeiro target, tá? E aí ele me abriu aqui essa página, né, a modelagem 3D, e aí ele me dá esses 3 formatos, né, SDF, MOL2, né, SDB2. Então, e aí ele vai me dar aqui embaixo as substâncias mais ativas dentro do ZINC, que é um banco de dados de compostos, que foram mais ativos, né, que tiveram um DOC mais ativo para esse alvo. Então a gente vê basicamente, né, o Nefinavi, compostos que têm atividade HIV, né, antivirais utilizados no tratamento da HIV, porque aqui não está cortando a página. Então eu cliquei aqui, né, nessa aba, e aí ele me abriu aqui dentro do Discovery, né, o SMILE de diversos compostos que foram testados para esse alvo, tá? E aqui ele me mostra, né, a atividade. Então aqui, né, aqui a amostra molecular, o log de P, número de doadores, aceptores de hidrogênio, e aí ele me deu esses valores, os valores do docking, né? E aqui são moléculas que estão depositadas no ZINC, que é um banco de dados de moléculas, né? Então ele me mostrou aqui diversas moléculas. Se a gente clicar aqui, eu cliquei nessa parte, no MOL2, e aí ele abriu, né, no ViewLittle aqui o alvo e a docagem, né? Então um emaranhado de coisa realmente bastante complexo. Então você pode fazer essa visualização também do alvo. Tá? Então deixa eu mostrar aqui o site para vocês, que eu deixei ele aqui já aberto. Então,
aqui no site da CIA, você, né, entra no site, tá vendo? Você vai colar aqui seu Smile e vai clicar, né, para ir lá buscar. Aqui, o que eu falei para vocês, né, no site do PDB, tem uma atividade para vocês fazerem, vocês vão buscar qualquer sequência de proteína, só para a gente treinar ali, né? Então, você pode pegar do coronavírus, né? Você pode pegar qualquer sequência aqui, ó, vamos pegar essa que está em destaque, né? Então, eu vou mostrar aqui para a gente fazer aquela parte de virologia. E aí você vai aqui, né? Eu quero, faça sequence, e aí ele vai me dar aqui, tá vendo? Você vai copiar essa sequência. Né? Você vai copiar a sequência FASTA dele, tá? Então aqui seria copiar essa sequência. E aí você vai aqui do Swiss Model. Vamos ver o que acontece aqui. Start Modeling. E a gente vai copiar. Aqui, ó. Ele manda clicar a sequência FASTA. Tá? E aí eu vou pedir para ele construir um modelo. Aí ele vai ficar aqui procurando, né? Procurando alguns moldes para me dar o modelo 3D. Então vocês têm uma atividade dessa para a disciplina, né? Vocês irão buscar qualquer proteína só para a gente ver a simulação da modelagem ali, utilizando o servidor Swiss Model. Então enquanto ele está lá procurando para a gente, né? Voltando ali enquanto ele está buscando, aí quando eu peguei, né, a Lara, ela pegou 16 compostos mais presentes na lípia, e aí ela me deu esse resultado aqui, ó. Pode atuar possivelmente na sua maioria na interleucina 2 e na proteína de sulfeto isomerase. Interleucina 2 está relacionada ao processo imune do organismo. Já a proteína de sulfeto isomerase, a proteína oxirredutase, capaz de associar a regulação e ativação do NADPH à oxidase vascular. Sendo assim, seria interessante realizar o teste biológico desses dois alvos moleculares, principalmente. E aí ela fez essa tabelinha aqui. Ela pegou meus 16 compostos, colocou Smile por Smile, e aí ela foi fazendo um xizinho aqui nos alvos, onde os meus compostos, né, eram potencialmente ativos, né, que tem afinidade. Então aqui ela foi me dando a tirosina quinase para a maioria, tá vendo? Interleucina 2 é onde a maioria apresentou. Então eu poderia, né, o próximo passo, tentar fazer a docagem das minhas moléculas desses alvos. Então buscar esses alvos, né, lá no PDB, enfim, e tentar fazer um DOC. Então aqui também tem uma atividade para vocês, né? Vocês vão escolher uma molécula, né? Preferencialmente que não tem atividade, vai colocar o Smile no CIA, o CIA vai te dar os alvos, e aí você, através desses alvos, vocês irão lá no PDB ver se vocês encontram o alvo. Tá? Vamos ver aqui se o módulo ele está rodando. Então, vamos copiar um alvo desse. Então, vamos supor que eu quero saber dessa tirosinase. Então, vamos procurar a tirosinase lá no PDB. Então, vamos ver se tem aqui Ctrl V. Então, vamos lá, tirosinase. Ele vai me dar aqui as opções, né? Ok, aí vai dizer o organismo, tá vendo o método de fração de raio-x, aqui tá uma resolução boa, abaixo de 2,5, o organismo, aqui macromolécula, tá? Então aqui o organismo, aí ele vai falando dos ligantes, né? E aí tem diversas, né? Deixa eu ver se eu acho. Enfim, né? Vocês irão selecionar aqui estrutura de tirosinase, bacilo, ele. Deixa eu ver se tem algum aqui, Homo sapiens. Se a gente achou algum aqui com Homo sapiens. É a maioria aqui de micro-organismos. Tá? Então, só pra gente. Vou pegar uma dessas primeiras aqui com uma resolução boa. E aí a gente tenta abrir. Cadê aqui? Com a resolução de 2 angstrom, 2.2 angstrom. Vamos pegar essa daqui. Tá? E aí você pode pegar esse alvo e visualizar, né? E visualizar nos programas. Vamos dar uma olhada aí no Quimera. O Quimera só com o código PDB você não precisa baixar, mas você pode também baixar esse alvo.
aqui o Quimera. E aqui eu posso, né, também fazer o download. Não quero isso. Eu quero outro formato. Vou clicar nele, abrir um formato que eu não quero. Então aqui, formato PDB. Eu posso abrir no formato PDB. Aqui, o arquivo PDB, gente, ele vai ter todas essas informações, tá vendo? É um arquivo texto. Então você tem aqui o tipo de função oxorredutase, o título, o nome, né, os compostos, né, aqui os organismos, né? Então vocês percebam que é um arquivo texto bem grande, com diversas, todas as informações. E aí, basicamente, né, você tem aqui a sequência, né, de aminoácidos, e elas são coordenadas x, y e z, porque é tridimensional, tá? Então ele vai dando aqui na sequência da cadeia A. Então você tem aqui a sequência da cadeia A, a sequência da cadeia B, enfim, N cadeias, né? E aqui as coordenadas. Então ele vai dando a coordenada de cada átomo. Então você tem o átomo 1, é o nitrogênio, que está na lisina, na cadeia A. E aí ele vai dar aqui as coordenadas no espaço, tá? Coordenadas x, y e z. Então, átomo nitrogênio. O segundo átomo, né, que ele está dando aqui, está dentro da lisina, na cadeia A, e aqui as coordenadas x, y, z. Então ele dá, gente, as coordenadas tridimensionais de cada átomo, né, da sua proteína. Então, vocês vão ver que o arquivo PDB, ele é gigante, né? Então aqui, e aí quando acaba, né, vem às vezes do ligante, né, vem dos próprios aminoácidos. Então é muita coisa que a gente pode ver quando a gente baixa o arquivo PDB. Tá? Deixa eu ver se eu acho o formato. Eu queria ver a estrutura aqui, ó. Nesse formato aqui eu vejo ele no né, abrir. Eu já tenho o programa aqui, né, que abre. Ou você pode copiar o código dele. Aqui a proteína bonitinha, né, linda. E aí você pode explorar bastante, ou você pode vir aqui no Quimera também, vem aqui FET, cola o código PDB, e aí eu também vou abrir ele, né? Eu posso visualizar nesses dois principais programas, e também tem o Discovery, ele aqui tá vendo o Quimera. Então vocês, né, podem explorar bastante esses alvos de vocês, tá? Vamos ver aqui se o Swiss Model, se ele deu pra gente o resultado. Ele está buscando, né? Ele está ainda, né, pode demorar um tempinho, que ele está buscando ali as proteínas para a gente, né? Então a gente já deu uma passeada aqui, né, pelo Quimera, pelo time, né? A gente está dando uma olhada nos alvos. E aí, aqui foram os alvos propostos, né, para as minhas moléculas e onde cada uma foi ativa. Então aqui a gente vê cada molécula 12 a 16, elas não foram possivelmente ativas para esses alvos, né? Talvez para outros alvos, né? Que é um relatório bem grande que você acaba fazendo, né? Então, qual seria a próxima etapa? Eu escolher baixar um desses alvos, buscar esses alvos no PDB e preparar minha molécula, né? Fazer a dinâmica de cada uma delas e fazer o docking, uma por uma, e ver o grau de afinidade. Então, vamos supor que eu confirmei isso aqui via docking, por exemplo, para essa proteína de sulfeto isomerase. Aí o que eu vou buscar? Eu vou buscar quem é que faz ensaio, né, um ensaio in vitro. Dando tudo ok, vou para o ensaio em vivo. E assim a gente vai evoluindo, né, e avançando nas etapas da pesquisa. Tá? Então aqui eu acabei pegando, né, esse alvo, né, aqui o exemplo da proteína de sulfeto isomerase. Então eu coloquei isso lá no PDB, e aí escolhi esse alvo. Essa aqui a resolução está horrível, 3.7 é ruim, né? O ideal é que essa resolução seja abaixo de 2,5, abaixo de 3 pelo menos. Então essa 3 boa, ela não está muito de boa. Então o que a gente faz? A gente pode usar, copiar ela e abrir lá no Quimera, tá? E aqui ela, né, a visualização do Quimera, ou baixar, como a gente viu ali. E aí no meu computador ele abre direto no Viewer Little, tá? Então aqui é a mesma, e aí a gente vai
estudar esse alvo, vai entender, ele vai ver a sequência, vai ver quantas cadeias, qual é o sítio ativo, quem são os ligantes, se está soltado com solvente, né? A gente vai conhecer um pouco. Então, uma vez que eu selecionei, o próximo passo seria o quê? Realizar o docking molecular desse alvo com aquelas substâncias que deu aquele match lá naquele site. Vamos ver se a nossa proteína, ele ainda está buscando, gente, os templates. Hoje eu estou dando trabalho aqui para o Swiss Model, tá? Se ele demorar muito, a gente encerra. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês enquanto ele está lá buscando, né? O dia que eu fiz a aula foi bem rápido. Foi bem rápido. Deixa eu copiar um Smile. Vamos aqui no PDB. Vamos pegar um Smile qualquer, enquanto está rodando. Um Smile de qualquer molécula. Vou pegar uma molécula que eu trabalhei no mestrado. Vou copiar o Smile dela. E aí a gente coloca naquele servidor e vê o que acontece. Então vamos procurar o Smile. Smile, meu queridinho. Ok. Bora, meu filho. O computador tá. Não quer colaborar. A gente vem aqui, copia o Smile. Aí vocês podem escolher a molécula que vocês. Deixa eu encontrar aqui o servidor. Não. Aqui. Então eu vou aqui e colo meu Smile. E vou mandar ele buscar. Então ele vai ficar aqui procurando, né, quem poderia ser os possíveis alvos da cisteína. Eu peguei uma molécula que eu já isolei. Então pego moléculas preferencialmente que não tem ainda atividade determinada, para vocês matarem essa curiosidade, né? Principalmente quem está lá na área de produtos naturais, que tem as moléculazinhas fazendo estudo, que ele está processando. Vamos ver aqui. Aqui também, ó, ele está começando a me dar um primeiro modelo. Ah, agora sim. Opa! Deu aqui pra gente, né? Ah, ele deu ele mesmo. Sacanagem. Aí aqui, ó, né? A gente tem aqui a proteína coverage, né? Cobre 100% da sequência, tá? Com a similaridade de 93%, porque ele buscou a mesma proteína que eu busquei lá no PDB, né? Isso aqui eu só estou mostrando para vocês verem do ponto de vista didático, tá? E aí, você vem aqui e vou baixar no formato PDB, eu quero ver a minha proteína. Ele vai abrir ali no Violiro, porque eu já tenho, né? Ele salvo. Vamos abrir, vamos dar uma olhada nela aqui. Então ela está aqui, tá? Bonitinha a proteína que ele, né, que o Swiss Model propôs para a gente. Então aqui a cobertura, né, 100% de cobertura, com 93% de similaridade, né? Então ele mostra ali no alinhamento. Ele pega aqui e faz o alinhamento da sequência. Aqui não vale por quê? Porque eu peguei uma coisa que já existia, né? Aqui está vendo o ligante, ó, vamos dar uma ampliada aqui, vamos dar uma olhada nesse ligante, ó, que bonitinho o ligante ali. Então, gente, muito interessante, né? Essas ferramentas que a gente tem aí disponível. Vamos ver se o CIA, o que ele veio para cisteína, olha, já me deu aqui alguns alvos, tá? Então aqui, ó, a glucose 6-fosfato, desidrogenase. Se eu não me engano, esse é um alvo do tripanossoma cruzi, não me lembro, tá? Marginase, então ele me deu aqui, ele ranqueou para mim alguns possíveis alvos, né? Então, bem interessante. Se a gente clicar aqui, ele vai abrir, né, a página do Zinc, né? E aí no Zinc ele vai mostrar quem é que já foi docado com esse alvo. Tá, então ele já me mostra aqui algumas moléculas e o grau de afinidade, né? Tá vendo moléculas parecidas com a minha, que óbvio ele vai buscar, né? Essa questão de similaridade estrutural. Então ele vai me dar aqui algumas moléculas que já foram docadas nesse alvo, que são parecidas com a minha. Aí vem aqui no formato, né? SDF, formato MOL, e aqui vai abrir um passo, vai demorar pra caramba. Vamos pegar esse aqui. Vamos abrir esse outro alvo aqui. Sai abrindo mil uma coisa, gente. Pra gente matar a nossa curiosidade. Então vamos abrir aqui, vai abrir aqui no Discovery. Isso que é bom vocês terem todos os programinhas aí no computador de vocês, tá? Então vamos dar uma olhada nesse alvo no Discovery. São programas free. O PyMol, minha licença está acabando.
É pelo menos para vocês verem, né, que o pessoal da bioinformática gosta do Paimol. Eu ainda não tenho intimidade muito com ele, o pessoal usa muito aqueles comandos do Linux e aquilo dali eu ainda não tenho estômago para trabalhar com aquilo. E aí ele vai abrir bonitinho aqui o alvo, né? Olha que beleza, no Discovery. E aí vocês podem abrir aqui no Discovery um dos alvos lá que ele deu. Nossa, por que ele não tá... Acho que eu tô pedindo demais, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir ele. Open. Deixa eu ver onde é que ele foi. Parar. Tem que ver que nome que ele deu esse arquivo. É mil uma coisa ao mesmo tempo, né, gente? Vocês já estão aqui, a Angélica tá doida. Ah, tá aqui com Zinc. Então vamos tentar abrir aqui no Zinc. Deve ter ido lá para downloads. Vamos ver se a gente encontra. Tudo ficou lento, abri coisa demais, né? Eu surtei o pobre, coitado, no computador. Não encontrei a pasta. Surtei, né, gente? Surtei meu computador. Não abri qualquer modelo aqui. Olha que isso aqui foi de o que eu simulei para aula, né? Que já foi uma outra estrutura, tá? Aqui eu acho que realmente eu dei uma surtada aqui no meu computador. Mas enfim, gente, então era isso que eu queria mostrar para vocês, né? O universo que é, né, a modelagem molecular por homologia. Então aqui nós estamos preparando o que? Nós estamos preparando, né, ainda o nosso alvo para o date. Então nós preparamos a noiva, né, no DOC, ou seja, a molécula pequena, né, o fármaco. Agora a gente está preparando o noivo, né, para esse date, né, só, né, para a gente brincar aqui mesmo, né. Então agora a gente está preparando o alvo molecular, né, e essa história termina, né, no próximo capítulo, que é o docking molecular. Então, uma vez que a gente preparou o alvo, preparou o fármaco, o que a gente quer fazer agora? Colocar para que essa interação aconteça e a gente ver se tem afinidade ou não. Ou seja, se o match que deu aqui, né, vai se concretizar na prática, né, vai se concretizar no docking molecular. Então, a gente finaliza, né, esse tópico na próxima aula falando um pouco mais do docking.